Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar semanalmente aos nossos telespectadores fiéis que nos seguem e também, hoje em dia, disponível no YouTube para que todo mundo no planeta e outros planetas possam acompanhar a Nova Estela. A Nova Estela traz toda semana, aqui nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria da PUC com o MIS, um convidado especial para tratar algum assunto, muitas vezes da história da ciência, a nossa área de concentração, daí o nome Nova Estela, dentro da história da física, das estrelas, mas o Nova Estela busca também expandir os seus horizontes e promover o debate cultural, não apenas voltados somente à ciência. E hoje nós temos justamente uma autora de um livro, né, a Sônia Gulczynski, que está aqui comigo, que eu já conhecia como cantora, cantora do Yiddish, né, a língua, uma das línguas judaicas antigas. A Sônia vai daqui a pouquinho já falar para nós do que é o Yiddish, afinal nosso telespectador pode nem conhecer. Você sabia, Soninha, muito bem-vinda à Nova Estela, né, já começando o nosso papo, que eu estou criando aqui no meu celular um pequeno dicionário de Yiddish. Porque, como eu atuo muito na hebraica e temos muitas gerações ainda que falam em Yiddish, eu descobri que algumas frases eu tenho que saber, né? Então eu já tenho uma listinha que depois eu vou te mostrar e você vai me ajudar a complementar. Mas justamente eu soube há coisa de um mês, né, que a Sônia estava lançando um livro, Era uma Vez uma História, o Cantar Yiddish, Suas Memórias e Registros no Brasil. Né? E sabendo desse livro maravilhoso aqui, que eu acabei de ganhar e vou devorar nesse fim de ano, né? Eu convidei então a Sônia, a gente acertou a agenda para você, né? Ela tem os seus compromissos aí de cantora, né? Poder estar aqui conosco no Nova Estela e contar para nós, né, da onde surgiu, né, todo esse esforço para a produção de um livro sobre a língua Yiddish, né? Primeiro apresentando a Sônia para o nosso telespectador. Ela, além de cantora, como eu já falei, faz shows, recitais e festas, né? Eu já vi você em festas também. Ela é doutora pela USP, dá aula de História da Música, né? Musicóloga, né? E ela defendeu, né, esse material, na verdade, a gente descobre que ela defendeu o doutoramento, né, sobre a história do Yiddish. Então, muito bem-vindo. Eu queria que você iniciasse apresentando para o nosso telespectador, né, como eu te falei, o programa, além de ser visto no canal universitário aqui em São Paulo, agora ele está entrando no rede de canais universitários brasileira, então pode estar aparecendo em qualquer estado, qualquer cidade do país, né? E como está na rede mundial, mais um motivo que você nos introduzisse, afinal, o que é o Yiddish, de onde surgiu essa língua. Tá. Então, assim, o Yiddish é um idioma germânico. É uma língua germânica, não é um dialeto, é um idioma que tem literatura própria, né? Então, isso é muito importante, principalmente a partir de meados do século XIX, muitos autores escreveram em língua Yiddish livros, contos. Então, faz do Yiddish um idioma, né? Na origem, foi uma corruptela do alemão. Do alemão medieval. Medieval. Começou no século X. Então, ali convivendo, né, nessa região do Reno, falava-se alemão entre esses judeus, o que deu um proto-Yiddish. Era um idioma muito parecido com o alemão, era o alemão, com um sotaque de quem lia os seus textos em hebraico, de quem tinha uma vertente da língua hebraica inserida na sua vida. E passaram a grafar esse idioma com os caracteres hebraicos. E a partir daí, com dispersões saindo dali, dessa região, e indo cada vez mais para o leste da Europa, eles foram carregando essa língua e acrescentando novos vocábulos, dependendo do lugar onde eles estavam. E aí o idioma foi meio que se modificando e ganhando uma cara, uma cor diferente.
que hoje em dia a gente fala que são só os sotaques, né? Mas é um pouco mais do que os sotaques, né? Tem alguns trejeitos de cada região em que se falou o Yiddish. Eu falo que se falou porque esse território simbólico, né? Hoje em dia é só simbólico. Ele deixou de existir em termos de uma língua que representa uma cultura local, né? Agora o Yiddish ele é falado por alguns sobreviventes que viviam nessas regiões da Europa no começo do século XX, que depois migraram para os outros países. É muito falado nos Estados Unidos. Alguns descendentes desses imigrantes continuam bravamente tentando falar, tentando manter, né, a língua viva, mas já não tão viva, porque hoje em dia é um território mais evocativo. Deixa eu te interromper, assim, eu queria só esclarecer, eu acho, nós já abordamos aqui por outros motivos, né, o tema do Holocausto, então só para, quando a Sônia diz que existia e não existe mais, né, esse é um exemplo pontual, completo, indiscutível, né, de algo que uma decisão, né, de um partido, de um movimento, né, que foi o nazismo, como você está dizendo, ela destruiu. Né? Quer dizer, quando a gente fala assim, 6 milhões de judeus que morreram, obviamente esse é o que mais arrepia. Né? Mas é interessante, né, a gente vai explorando o que significou essa destruição. Quando a Sonia está aqui contando para nós a história do Yiddish, né, que existia como uma língua nessas regiões da Europa, são exatamente as regiões onde as pessoas foram removidas das suas casas e levadas para os campos de concentração, e infelizmente 6 milhões lá ficaram. Né? Tanto as pessoas que fugiram antes, como os que escaparam durante, né, os sobreviventes, que a gente vira e mexe tem, né, um esforço de manter viva a memória, né? Eles falavam Yiddish, né? Essa é o que você está nos contando aqui, né? Então, dessa vertente, porque tem a vertente ashkenazita, a vertente sefaradita e as outras vertentes de judaísmo, né? Dentro da vertente ashkenazita, a maioria, eu não sei te dizer em números, mas a grande maioria era Yiddish falante. Tem alguns ashkenazitas, por exemplo, alguns húngaros, alguns de origem alemã mesmo, que a língua materna já não era mais o Yiddish. Era o alemão. Era o alemão ou o húngaro, que tinha sido dos pais ou dos avós, mas também teve uma coisa que, com a tentativa de... Não vou dizer que é uma tentativa de assimilação, mas assim, a modernização chegando, industrialização, as pessoas querendo se incluir na sociedade. Então, ensinavam os filhos a língua local. A língua local que era mais útil, né? Mas você sabe que meus pais, né, só para contar, eu nasci aqui perto do MIS, né? Aliás, eu sou uma pessoa que eu digo assim, eu tenho 58 anos, eu nunca saí de onde eu nasci. Né? Eu fiz minha pós-graduação no Canadá, depois eu vou te contar, porque lá tinha Yiddish, interessante, me chamou a atenção. Aqui não tinha, ainda no Brasil, não tinha na USP, que é onde você trabalhou, né? Mas, tirando o período que eu estudei no exterior, no Canadá, eu nasci e vivo, né, e parte do meu trabalho, como aqui no MIS, no mesmo raio assim, muito pequeno. Né? E, então, isso que significa que eu não sou daqueles judeus de São Paulo que vieram do Bom Retiro. Né? E, infelizmente, eu digo, porque os meus pais falavam entre eles, com meus tios, com meus avós, quando eles vêm em casa, ou quando Yiddish, mas eles não nos ensinaram. Né? Então, o Yiddish é uma coisa assim que eu adoraria ter aprendido, eu adoro, né? Entendo hoje em dia de tanto interatividade, meu trabalho na área judaica. Né? Aliás, é muito bacana, também queria te falar, Sonia, depois a gente vai te convidar para alguma outra atividade. A gente tem uma cátedra da cultura judaica aqui na PUC, né? Que já está completou agora em outubro 5 anos, né? E que, obviamente, até por causa da faculdade de teologia, estava mais ligada ao hebraico. Né? Tivemos vários cursos de hebraico bíblico, né? Cultura judaica, história judaica, promovemos alguns debates importantes, mas agora que a gente está recebendo a Soninha na TV PUC, está na hora da Cátedra Judaica também lembrar do Yiddish, né? Então eu vou ter que falar. Mas voltando, desculpa que eu te interrompi, só para localizar. Então, você estava contando para nós, quer dizer, com a Segunda Guerra, né, com o nazismo, acaba esses lugares onde localmente se falavam Yiddish. E a partir de então...
Então, além do Holocausto, tiveram outros fatores também, né? Tem os crimes de Stalin, também. O Yiddish ele foi abafado, né? Em outras ocasiões, também europeias, além do Holocausto. E aí, com a criação do Estado de Israel, que o hebraico se define como língua oficial, e foi uma grande briga, assim, porque os yiddishistas defendiam que deveria ser o Yiddish, né? E o Yiddish tem uma coisa que é contraditória, assim, na essência do que ficou historicamente da língua, porque tem toda a memória bonita, tem toda uma bagagem cultural de memória, de ideologia, de toda uma situação que relembra a vida das pessoas na Europa, nas pequenas aldeias, nos shtetl, né? Mas tem também uma marca que relembra a língua de um momento de grande sofrimento. Então, até na pesquisa, depois, quando a gente voltar nesse assunto, eu posso até contar alguns episódios em que eu entrevistei pessoas que não era, para quem não era gostoso falar sobre o Yiddish. Era a língua materna, mas trazia uma coisa ruim, né? Então, agora eu já perdi um pouco porque que eu falei disso. Ah, estava falando dos... Várias formas que o Yiddish foi decaindo, né? Né? E aí, chegando nos países, aí depende um pouco dos fatores, das coisas que aconteceram em cada país, né? Aqui no Brasil, o teatro Yiddish durou até a década de 60. Até que, pelo movimento yiddishista, né, tá muito ligado com pessoas do partido de esquerda, isso desde lá das origens, no começo, século XIX, tinha muita relação entre os yiddishistas e os partidos de esquerda. Por isso, o teatro em Yiddish começou a ser também proibido e assim as coisas vão se evaporando aqui no Brasil. Na rádio e na TV, ainda chegou a acontecer alguns episódios de convidados que participavam com música Yiddish, de colocar a música Yiddish propositalmente, porque o público queria, mas isso também foi se dissolvendo. E com a força que o sionismo teve, também foi um fator que ajudou, que as coisas se misturam um pouco, né? Não é que sionismo elimina o Yiddish, mas na prática acabou acontecendo um pouco assim. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, curiosidade, se você tiver informação, só por que o Yiddish perdeu lá em Israel? Porque, na verdade, assim, a decisão do hebraico, o hebraico, como o pessoal sabe, é a língua das escrituras, né, da Torá, dos textos sagrados, né? Por isso a gente ensina aqui na PUC o hebraico bíblico, né, para as pessoas poderem ler a Bíblia no original, né? Mas, como a Soninha mencionou, né, no ressurgimento do Estado de Israel no século XX, houve uma opção, acho que foi, essa opção foi o quê? Foi ainda no começo do século, né, pelo hebraico. Foi no começo do século. Foi um maluco lá, como ele chamava? Teve um maluco lá que... O Herzl? Não, lá em Israel. Lá, inclusive a cidade dele é Rishon LeZion. E meus tios sempre, tenho tios que são de Rishon LeZion, eles sempre me levam para passar em frente à casa dele, que é onde ele morou, e ele educou um filho recém-nascido em hebraico, para provar para as pessoas que era possível falar hebraico desde do nascimento, né? Porque eu não lembro agora, era um grande defensor, foi um grande batalhador do ressurgimento vamos dizer assim, de assumir o hebraico como a língua do Estado moderno de Israel, né? E eu fico pensando, como é que o Yiddish perdeu essa batalha? Porque o Yiddish não era representativo de todos os judeus. É verdade. Porque o hebraico era uma língua que era comum a todos os judeus. Tem razão, tem judeus do Oriente, tem judeus que não tem nada a ver com o Yiddish. Né? Apesar da maioria, né, que migrou para Israel naquela época. Agora vamos embora. Você mencionou uma coisa que eu gostei, eu queria falar que você falasse um pouquinho, né, da sua pesquisa, esse doutorado, né? Você defendeu lá na USP, no Centro de Estudos Judaicos, né? Isso. E tem Yiddish lá? Tem um departamento de línguas orientais e ali no departamento tem um curso de Yiddish. Mas posso só voltar numa coisa, só para não ficar faltando, depois a gente volta aqui. Que a gente estava falando
de quem fala Yiddish, né? E aí eu esqueci, né? E é importante falar, porque senão vão me matar. Que é sobre os ultra-ortodoxos, os ortodoxos que usam o Yiddish ainda hoje em dia como língua corrente, para não falar o hebraico. Isso em vários lugares do mundo. Assim, às vezes aqui no Brasil você vê nas ruas os religiosos ainda falando Yiddish, mas também é considerado sem a menor crítica, assim, mas não é o mesmo Yiddish no sentido cultural daquela vida que eles tinham na Europa. É um idioma que não tem a mesma função que ele tinha lá, porque ele não carrega uma criação cultural, né? Ele serve para a comunicação do dia a dia, mas é diferente do... É a mesma língua, mas é com uma função diferente, assim, plasticamente. Porque está restrito a uma comunidade com um outro perfil cultural. Isso, e a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que daqui a pouco as coisas vão se transformando e o Yiddish também não morra por causa dessas comunidades que continuam falando, né? Afinal de contas, o Yiddish já surge de transformações, que a gente fica um pouco saudosista, eu inclusive, porque adoro o Yiddish, não falo Yiddish, eu estou estudando, mas a gente tem um pouco a tendência de dizer, não quero que se perca, eu canto Yiddish, eu não quero que se perca, mas quando a gente entende que tudo é uma transformação, né? O Yiddish já nasceu de uma transformação, e ainda que ele sobreviveu, sei lá, 1000 anos, né? Se transformando, mas agora a gente não sabe qual vai ser ao certo o futuro, mas e se, pode ser que esses grupos de ultra-religiosos façam o Yiddish continuar como uma língua viva, né, em outros moldes. Então tem eles e tem uma outra coisa que ele sobrevive academicamente, né, porque tem, que nem você mesmo falou, fez o teu trabalho. Eu quando fui estudar a história da ciência lá no Canadá, na McGill University, em Montreal, e tem uma presença da comunidade judaica, tanto na cidade como na universidade. Me chamou muito a atenção, porque um dia eu conheci uma amiga, alguém apresentou, e eu falei, o que você estuda? Ela falou, eu estudo Yiddish. Daí eu quase que desmaiei. Eu falei, Yiddish, que legal, tal. Daí eu descobri que também no departamento de línguas, você podia fazer mestrado, doutorado em Yiddish, né? E aqui é recente, e quem é a professora responsável é a professora Genia Migdal, que eles têm um grupo que eu cheguei a frequentar um pouco, mas assim, para eu aprender, né? Um grupo de tradução. Tem um grupo de tradutores em Yiddish da USP. E cada ano eles estão aí traduzindo algum livro importante, né? Traduzindo para o português. E a professora Genia Migdal, que é a responsável por essa disciplina. Acaso, só curiosidade, assim, você chegou a ler o livro Traduzindo Hannah? Não. Depois eu vou te dar a dica, é um carioca, Mauro Vogbel, que é um advogado que resolveu contar a história da família, mas em vez de escrever uma história da família, ele fez uma ficção, e aonde o personagem principal, coitado, era um sapateiro judeu, morria de medo de se envolver em política, nem de esquerda nem de direita. Ele veio para o Brasil roubando o documento de um primo que tinha morrido para poder entrar no Brasil, aquelas cotas que tinham na época do Getúlio. Então ele morria de medo, não queria se envolver em nada, não queria que ninguém soubesse dele, nem casar ele casava. Ele tinha lá suas amantes no Rio de Janeiro, era um ótimo sapateiro, fazia uns sapatos lá. E ele acaba sendo chamado pela polícia secreta do Getúlio, e ele vai morrendo de medo, pensando que ia ser deportado, e na verdade eles contratam ele para ele ficar todo dia, no final do dia lá, traduzindo as cartas que rolavam em Yiddish, porque os caras do serviço secreto falam, poxa, a gente tem gente que fala alemão aqui, mas como é que o cara vai ler alemão se os caracteres não são, né? Se tivesse escrito em letras germânicas, sei lá, nossas letras, daria para entender e daí saber o que eles estavam falando, né? E o coitado lá, obrigado a traduzir. E Hannah vai ser uma que ele vai se apaixonar. Tal. Uma história bonita. E que acaba colocando um pouco a história do Yiddish também, né? Mas voltando à tua pesquisa, né? Eu queria que você... a gente aqui na História da Ciência tem dá muita importância, né? Imaginei eu, então, que tem até um programa, né, de entrevistas, a esse trabalho em história oral, né? Então, eu queria que você contasse, você usou história oral, como é que funcionou no teu trabalho? Eu não conhecia a história oral antes de começar o trabalho. E foi a primeira coisa que me interessou, porque quando eu decidi fazer esse trabalho,
a ideia era, depois eu descobri que essa palavra até nem é muito boa, mas é um resgate, né? Eu queria fazer um resgate do que existiu de música Yiddish aqui no Brasil, desde a chegada dos imigrantes que falavam esse idioma. No sentido de quem cantou, que músicas se cantava, Repertório. como se cantava, em que ocasião, era palco e plateia, era em ocasião informal, na casa, na rua, era canção de ninar, era quem fazia e o que fazia e qual era a função dessa música, né? Era em festa, tinha coral. Eu queria levantar o que aconteceu com a música Yiddish nesses, vamos dizer, 80, 90 anos, né? Contando desde a década de 20 para cá. 95 já, né? Mas curiosidade mesmo e um gosto, porque eu ouvia essas canções em casa, cantadas pela minha avó. E Tá aqui na capa com tá aqui você. na capa, exatamente. Que legal. E eu lembro, era marcante para mim, eu tinha 4 anos, e eu lembro hoje como ela se envolvia cantando aquelas músicas. Porque eu entendia que aquilo representava uma coisa muito importante para ela de assim, elo, né? Com um passado que ela não vivia, mas não queria esquecer. E ao mesmo tempo estava super bem adaptada ao Brasil. Ela pulava 7 ondinhas na Praia de Santos no Réveillon, sabe? Gostava muito da cultura brasileira, mas tinha essa ligação e era através da música. Isso ficou na minha vida, né? E quando eu morei na Europa há 9 anos, não sei se você percebeu que eu dei uma sumida e depois eu voltei. Eu fiquei 9 anos fora e morei em Marsella uma época. E Marsella tem pessoas dessa outra vertente judaica, que é Sefaradi, que ainda falam ladino. E a maior parte da comunidade de lá, de Marsella, é desses judeus sefaradim, e alguns ainda falam ladino. Eu cheguei a visitar alguns encontros desses grupos, e eu vi que tinham pesquisadores, tem um cara que chama Sami Sadak, um musicólogo, e eu fui atrás dele e fui ver que eles faziam essa pesquisa de tentar guardar o que ainda existia ali, em outros países também, mas eles se preocupavam com ali. A gente vê, em ciência a gente faz um pouquinho, né, o que a gente pode fazer daquela porção que a gente olha naquele recorte. Falei, vou fazer isso no Brasil. Legal. E aí, quando voltei para cá, eu fui imediatamente procurei a professora Nancy Rosenchan, né, que foi minha orientadora, lá no Departamento de Cultura Judaica, que hoje chama Departamento de Estudos Árabes e Judaicos. Eles se fundiram, né, lá na Letras. E aí as nossas primeiras conversas acabaram culminando nessa ideia de que eu tinha que partir para a história oral, e eu não conhecia. Então fui nos primeiros encontros, assisti o Núcleo de Estudos em História Oral da USP, o NEO, que não sei se ainda é, mas era coordenado pelo professor Carlos Sebe. José Carlos Sebe. José Carlos Sebe. Já teve aqui no Nova Estela. Que é um encanto, assim, eu fiquei... Ele nos orientou muito na história da ciência. Ah, que maravilha, porque assim, a primeira palestra que eu assisti com ele, eu falei, é isso que eu quero, eu encontrei. Aliás, meu doutoramento, o meu orientador era o Simão Matias, que faleceu, quem substituiu, com quem eu defendi meu doutoramento na USP, foi o Zé Carlos Sebe. Que maravilha. Então, e a partir disso, na verdade eu não tenho contato pessoal com ele, nunca conversei com ele, mas não sei, ele... Figuraça. Foi meu inspirador para o trabalho, né? E a partir de então eu descobri a professora Ecléa Bose, que foi... As 2 disciplinas que eu segui lá tinham a ver com memória, uma era memória e cultura social, memória social e cultura, e a outra era a memória das testemunhas, as 2 ministradas por ela, que acabou sendo meio a minha guru. Ela estava na banca, escreveu a orelha do livro. Então, muito legal. A inspiração máxima, porque assim, esse trabalho com história oral, o que eu encontrei de riqueza é que tem toda aquela, um pouco de preconceito, né, da história tradicional com a história oral, porque não tem o registro documental.
Então, a gente acredita no que a memória da pessoa está nos contando, né? E essa memória, ela sofre milhões de influências depois do que o fato aconteceu, né? Então, tem as influências externas, tem influências a própria mudança de um dia para o outro, como você lembra, né? Se você pensar no que você comeu ontem, hoje vai ser diferente do que você pensar sobre isso amanhã. Tem coisas que se evaporam, tem coisas que a gente já teve outras vivências e assimilou novas experiências que vão agregar a essa memória. Então ela ela não é tão objetiva e tão palpável como o documento. Mas se a gente entender que às vezes o fato, sim, o fato é importante, mas o que o fato traz para a pessoa que está contando, às vezes é mais importante, né? Nesse trabalho, nessa pesquisa, isso foi uma constante, porque foram 124 pessoas entrevistadas. Poxa. Eu não esperava que fosse acontecer isso, assim, mas como tinha um pouco de urgência, porque várias dessas pessoas eram bem idosas, algumas já com mais de 90. Várias delas, desde que terminou a pesquisa, assim, já infelizmente já se foram, né? Então era o momento certo para fazer. E eu sentia essa urgência, e eu lembro que até era um pouco conflitante com o que eu estava estudando, assim, sobre história oral, que era o aprofundamento com cada pessoa, que não adiantava você pegar um blocão em massa e querer... E você verteu tudo. Soninha, eu vou ter que te interromper. Claro. O nosso tempo, o tempo da televisão é rápido. Sônia Gusinski acabou de lançar pela Humanitas, né, editora lá da USP, Era uma Vez uma Voz, o Cantar Yiddish, Suas Memórias e Registros no Brasil. Hoje ela nos deu um apanhado aí muito rápido de vários ingredientes, aí como é que ela chegou nessa obra, no seu doutorado, e a gente vai, certeza, convidá-la para voltar, e o Nova Estela vai se despedindo, hoje trazendo assim realmente algo mais original do que o nosso feijão com arroz aqui de Física, Química, Biologia, esperando contar aí com os nossos telespectadores na próxima semana, no mesmo horário, mesmo canal, e lembrando, né, que o nosso Nova Estela vem do tempo lá da Renascença, quando descobrindo novas estrelas no céu, muita coisa se mudou, muitas ideias novas apareceram e a gente espera que novamente novas estelas, novas estrelas apareçam no nosso horizonte.